Obrigada, cumprimento o Sr. Bastonário, os restantes membros que o acompanham. Os restantes membros da Ordem dos Médicos, naturalmente. Queria só, muito sinteticamente, referir 2 ou 3 aspectos. Primeiro, nós não, e tendo em conta que esta discussão foi aqui suscitada, dizer só que nós não nos revemos neste texto. Nós, em relação a esta questão das terapêuticas não convencionais, dizer que esta última lei, já agora para que fique aqui também esclarecido, nós não votámos a favor, abstivemos, mas não porque não considerássemos que devesse haver regulamentação em relação a estas mesmas terapêuticas. E dizer que nós não entendemos estas terapêuticas como medicina. Medicina é uma coisa, são os médicos que tratam, a Ordem dos Médicos faz a sua regulação, nós estamos aqui a falar de outro tipo de cuidados, é esse o nosso entendimento em relação a esta matéria. Respeitamos naturalmente todas as questões e a crítica que a Ordem dos Médicos tem em relação a esta matéria, aliás, tem havido de facto várias posições divergentes em relação a vários assuntos, a Ordem dos Médicos tem a sua posição, nós respeitamos-la, obviamente, não tem questão nenhuma em relação a essa matéria, mas fica aqui bem claro que quando nós falamos em terapêuticas não convencionais, de facto estamos a falar de uma necessidade que há também de regulamentar esta área no sentido de garantir a saúde pública, naturalmente, e para evitar de facto que possam haver pessoas a dizer que exercem determinados cuidados quando não têm habilitação nem competência nesse sentido. Foi nesse sentido que consideramos de facto relevante a regulamentação dessa legislação, muito embora, na nossa opinião, aquilo que acabou por sair depois trazia alguns aspectos que nós não estávamos de acordo. Mas queria só deixar este ponto aqui bem claro em relação a esta matéria, porque entendemos de facto num país, aliás com os valores de Abril e com a nossa Constituição, somos livres, obviamente, cada um de nós, poder expressar a nossa opinião, e nós obviamente aqui também temos naturalmente toda essa liberdade, porque fomos eleitos, apresentámos um programa, fomos eleitos pelas pessoas nesse sentido. Temos esse direito, como o Sr. Bastonário, e a Ordem dos Médicos naturalmente também tem o direito de expressar as opiniões sobre os diversos assuntos. Era isto que eu gostaria de dizer sobre esta questão. Obrigada. Agradecer a esta intervenção do Sr. Bastonário, o facto de nos ir aqui trazer este conjunto de preocupações. De facto, na Ordem de Trabalhos nós tínhamos só como assunto as convenções, foi bastante mais amplo, mas agradecemos de facto esse conjunto de informação. Eu não vou conseguir abordar todas as temáticas que o Sr. Bastonário aqui trouxe, mas registamos as suas preocupações. Mas gostava de abordar alguns desses assuntos e vou tentar de uma forma sintética para conseguir abordar vários. Em primeiro lugar, esta questão da alteração do regime de convenções. As preocupações que aqui nos trouxe, nós partilhamos completamente. Aliás, em relação a este decreto-lei, nós tivemos e apresentámos já uma apreciação parlamentar sobre este decreto-lei. É a nossa intenção, efetivamente, agendá-la em plenário e com esta possibilidade, efetivamente, de podermos discutir, mas na nossa perspectiva da necessidade que há de recuar em relação a este novo regime que o Governo determinou com este decreto-lei. Porque o que pode estar, efetivamente, em cima da mesa é, a propósito da concorrência e da transparência, o que se lhe queira, os argumentos que se queiram utilizar, o que pode estar efetivamente em cima da mesa é a destruição de muitas micro, pequenas e médias empresas, destruição de muitos postos de trabalho e a concentração no setor, com os perigos que aí advêm. Porque a concentração que pode existir, porque as empresas mais pequeninas depois não terão naturalmente condições para concorrer com outras maiores, que em termos das condições que apresentam, e num quadro de um concurso público, as outras serão privilegiadas, esta concorrência, para além deste aspecto, pode de facto levar a uma situação que o Sr. Bastonário aqui colocou e bem, que referiu a captura do Estado. E de facto o Estado hoje pode ficar refém, ou seja, hoje não é que determina as condições e há o contrato. Há um contrato tipo de adesão, determinam os preços e depois para o futuro, havendo depois meia dúzia de empresas a operar no país,
fica numa situação de facto difícil, porque a verdade é que para estes meios complementares de diagnóstico e terapêutica não há capacidade instalada no Estado para dar resposta às necessidades da população. Nós estamos de acordo que a capacidade instalada do Estado deve ser utilizada, deve ser potenciada, sem sombra de dúvidas, mas não havendo essa capacidade, há de facto que recorrer a este regime de convenções num regime de complementaridade, porque é assim que nós entendemos em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Por isso não podemos estar mais de acordo com aquilo que o Sr. Bastonário e as preocupações que aqui nos traz. Sobre a questão dos médicos, o Sr. Bastonário trouxe aqui preocupações em relação ao excesso de médicos, e apresenta um estudo a longo prazo, mas a questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: nós de facto, o que nós temos hoje, e aquilo que os serviços e aquilo que nos vão dando conta, não é excesso, é falta de médicos. Ok, mas podemos estar a pensar então a longo prazo, hoje estamos a formar, onde sair daqui a uns anos, o que impactos é que isso vai ter. Mas eu queria introduzir aqui uma outra questão, que é, estão a encerrar as extensões de saúde. E isto entendam como reflexão. Estão a encerrar as extensões de saúde, estão a encerrar serviços hospitalares de muitos hospitais e a reduzir serviços nos hospitais. Pretende-se, pelo menos o Governo, o que pretende é que isso vá ainda mais além. Mas esta configuração de rede, quer ao nível dos cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares, decorrente destes encerramentos, é aquela configuração de que o país precisa? Nós temos muitas dúvidas. Nós consideramos que não é. E, de facto, se formos ver a formação dos estudantes que entram, os que saem, os que entram nas especialidades, e se tivermos em conta que daqui a uns anos vamos ter muitos menos serviços públicos, bom, se calhar poderemos estar a falar disso. Mas a questão que eu gostaria que o Sr. Bastonário aqui nos explicasse é porque aquilo que será decorrente do conjunto de medidas que estão a ser tomadas, que nós não entendemos isto como nenhuma, e nomeadamente em relação aos hospitais, nós não entendemos isto como nenhuma reforma nem como nenhuma reorganização, porque o que está a ser feito é reduzir serviços. Nós não dizemos que o que está não precisava de mudanças e que estava bom que não precisava. Não. Era preciso intervir, era preciso melhorar, mas melhorar de acordo com as necessidades da população e não reduzir serviços só para reduzir despesa, reduzir profissionais, porque é isto que nós temos nisso. E daí a minha dúvida e daí esta preocupação que nós tememos que possamos estar a fazer uma análise em função daquilo que vamos ter, mas não daquilo que deveríamos ter para a população. E eu temo que com isto, quer com a redução das vagas, isto está a ter impacto já na redução de vagas, porque com a redução de serviços há menos serviços com capacidade, com idoneidade formativa. E eu penso que isto pode de facto comprometer o futuro da formação dos médicos, como o Sr. Bastonário aqui colocou, da qualidade que de facto é reconhecida, que eu acho que de facto nós temos uma concepção e uma metodologia que é correta e que de facto nos permite assegurar essa qualidade e essa transmissão de conhecimento. Está-nos a comprometer para já isso, mas pode-nos comprometer também o futuro do próprio Serviço Nacional de Saúde em relação a esta matéria. Por isso, esta era a preocupação que tinha e gostava que o Sr. Bastonário pudesse comentar, pudesse de certa forma referir também o que é que pensa em relação a esta matéria. Eu fiquei com uma outra dúvida que eu gostaria que também pudesse comentar, porque propôs aqui, em relação à questão do internato médico e em relação ao novo regulamento, que os internos que terminassem o ano comum estão em condições de poder exercer com autonomia. Isto garante-nos a qualidade dos cuidados de saúde. Esta autonomia é acompanhada por algum especialista ou estão de facto autónomos. Eu gostava efetivamente de perceber como é que isto iria funcionar na prática, porque e depois também em relação ao estatuto destes mesmos profissionais, porque o Sr. Bastonário aqui referiu que se não tiver vaga da especialidade não tem problema, mas eu penso que um jovem quando entra, obviamente há de ter determinada expectativa
E acho que essa expectativa também não deve ser coartada e, de facto, o Estado deve garantir, efetivamente, é um investimento que se está a fazer, mas deve garantir, de facto, que essa expectativa possa ser satisfeita, nomeadamente, estou a referir em relação à especialidade. Mas, imaginando que estes profissionais... Que fosse terminante, sim, senhora deputada. peço desculpa, mas é só para que se entenda. Mas se estes profissionais podem ter autonomia para exercer e não ter especialidade, qual é que é o seu estatuto em termos profissionais? Entram, ou seja, ingressam na carreira médica como os outros? Não ingressam? É que isto podemos depois estar aqui a criar alguma desigualdade e eu gostava de compreender melhor de facto o que é que esta proposta tem subjacente. Bom, como já o tempo está a terminar, não tenho muito mais tempo, o Sr. Presidente já me chamou a atenção, em relação aos concursos fechados, temos outra audiência a seguir, teremos outras oportunidades para discutir. Queria só referir o seguinte para concluir. Estamos plenamente de acordo com esta questão que coloca em relação às informações estatísticas e ao referido despacho que saiu, porque consideramos de facto que não faz sentido nenhum. Agora, a informação estatística tem que passar sob o crivo do Diretor-Geral de Saúde. Isto até lembra tempos que não queremos lembrar. Nós tivemos a oportunidade até de questionar o Governo sobre estas matérias, mas consideramos que são práticas que não são corretas num país democrático, num país onde o acesso à informação deve ser livre e, de facto, os serviços públicos têm essa responsabilidade de prestar informação aos cidadãos e a informação real, não a informação que possa ser de alguma forma atrapalhada para se mostrar não a realidade, mas aquilo que se queira demonstrar. Obrigada.